viu que a de geografia tá melhor, não tá? Sim. Porque a prof conseguiu mudar, deixa a prof terminar de falar, porque a prof conseguiu mudar muitas questões, tá? Então, por isso, agora a prof hoje à noite já vai mexer na de ciências também, para não dar problema como deu na de história, certo? Então, assim, as questões já foram reportadas lá para o acesso, já foi mandada a prova toda, tá? Então, para a gente ver como é que a gente vai fazer. O que nós vamos fazer? Tem duas questões. Eu já vou mostrar aqui para vocês e já vou falando. Só um pouquinho agora, antes de eu falar. Fala, Maria Fernanda. Eu fiz a prova de geografia hoje e eu acertei tudo e depois minha mãe corrigiu. Eu acho que nem tinha que precisar, porque eu acertei tudo. Olha aí, viu? As provas têm que ser assim. Então, o que aconteceu? Gente, a prof olhou a prova, mas não dava para mexer. E aí, o que aconteceu? Deu tudo isso. Agora eu posso mexer. Depois que a Dani mandou lá para o acesso, agora eu posso mexer e eu estou mexendo nas provas. Estou mudando as questões. Certo? Porque realmente teve questões muito confusas. Certo? Certo? Então, a prof vai pôr... Oi? Teve mais pegadinha do que deveria ter. Não é nem que teve pegadinha, Gabriel. Sabe o que aconteceu? Eu achei que algumas respostas não estavam claras. Não estavam claras as respostas. Certo? A prof já pegou toda a prova, já reviu tudo e realmente não estava clara. Então... Eu procurei a apostila toda e tinha achado nada. Pois é, Então, que por isso que a prof conversou com a Dani, quando deu na terça-feira à tarde, que já foram falado da prova, a prof já conversou com a Dani também, a Dani já mandou para o acesso e agora nós podemos mudar as questões das provas. Quem já fez a de geografia viu que está muito melhor a prova de geografia. Certo? Então, é justamente por isso. A gente tem que lembrar que ano que vem a gente não é mais acesso. Então, ano que vem, isso não vai acontecer mais, porque a gente não vai ter mais o acesso. Certo? Vai ser ENSITEC. Então, quem vai fazer as provas serão as próprias professoras. Não vai ser mais do acesso ano que vem. Prof, antes de ser acesso era o ENSITEC. Exatamente. Então, agora nós vamos voltar para o... Vai voltar? Eu também vamos voltar... de novo. Gente, nós vamos voltar ao ENSITEC. Nós não vamos mais ter acesso. Então, quer dizer, esses problemas não terão mais. Porque vão ser as próprias professoras que vão fazer as provas. Certo? Então, ok. Posso colocar a prova para a gente tirar as dúvidas? Porque assim, eu não tive tanta dúvida na prova de história. Que bom, Maria Fernanda. Mas assim, na verdade, assim, as dúvidas maiores foram duas questões só. Tá, então daí vocês vão me falando, quando eu for entrando na questão da prova, vocês vão me falando se vocês tiveram dúvida ou não, certo? Então eu vou pôr a prova de história. Vamos lá. Vamos lá. Deixa a prof puxar aqui. Então, olha lá. O exercício 1 diz assim: o direito de acesso a escolas e a educação de qualidade são exemplos de direitos sociais garantidos por lei no Brasil. Marque a resposta correta que explica por que existem os direitos sociais e para quem eles se destinam. Aí a A diz: um dos objetivos desse documento é garantir o fim do preconceito racial e religioso no mundo. Os direitos sociais são feitos só para isso? Não. Só para o preconceito racial e religioso? Não. Então, essa está errada. Olha a certa que deu aqui, ó. Os direitos sociais existem
para garantir qualidade de vida, dignidade e que são destinados a todos os cidadãos brasileiros, sem distinção de classe, de gênero ou raça. Gênero está dizendo masculino e feminino. Essa tá certa, então? Tá, sim. Tá. Ela tá certa, é garantir a qualidade de vida, dignidade e para todos os brasileiros, sem distinção de raça, de cor e de gênero. Tá, até aí tudo bem. A C. As definições desse documento garantem apenas os direitos dos cidadãos brasileiros? Não. É só para os brasileiros? Não. Claro que não. Se vem um haitiano morar aqui no Brasil, ele vai ter o mesmo direito do que os outros, certo? Um que, prof? Haitiano? Um haitiano. Ah, tá. Um haitiano, se ele sair lá do Haiti e vem para cá, ele não vai ter esses direitos? Ele vai ter os mesmos direitos que os cidadãos brasileiros. Por quê? Porque ele está aqui no Brasil. Certo? A outra, a Declaração dos Direitos Humanos defende a liberdade e a igualdade humana. Ela defende só isso? Não. Ela defende o que mais? O que mais que ela defende? Ó, oi? A dignidade? Não entendi. A dignidade? A divindade? Dignidade. A dignidade, né? A dignidade, a qualidade de vida. Não é só a liberdade e a igualdade humana. Ela tem que defender para garantir mais direitos. Certo? Quer dizer, defende a liberdade. Daí, se defende a liberdade, a pessoa pode fazer tudo o que ela quer? Não. Não. Certo? Entenderam essa questão? Sim. Tá. E a última, esse documento estabelece que todos os seres humanos devem ter os mesmos direitos? Quer dizer que os direitos é para todo mundo igual? Não também. Não também. Exatamente. Então, ficou claro a 1? Sim. Vamos para 2, então. Sim. O que aconteceu na 2? Nós estudamos que a Santa Casa de Misericórdia, ela foi criada lá no Brasil colonial, na época que o Brasil era colônia, pelos padres jesuítas, certo? Elas foram criadas por eles, né? Então, essa irmandade, que elas chamavam de irmandade, ela cuidava dos pobres, ela dava abrigo, dava comida, cuidava das crianças, eles rezavam pelas pessoas que tinham morrido. Eles faziam isso, certo? Só que lembram que a prof falou que naquela época não existiam médicos aqui no Brasil? Sim. Então, quem é que ficavam fazendo cirurgias que arrancavam dentes? Quem que era? Os barbeiros. Exatamente. O que deu problema nessa questão aqui, ó? Na verdade, essa questão aqui, ela também está certa. Por quê? Porque eles eram profissionais também da saúde. Só que tinham que ser colocado aqui os profissionais barbeiros. Faltou a palavra barbeiros. Certo? Porque eram os barbeiros que realizavam as sangrias. Prof, Oi. Essa tem a resposta tem lá, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Essa tá certa? Essa aqui tá certa? Então aqui, ó, deu verdadeiro, verdadeiro, certo? Verdadeiro também. Não, prof. A verdadeiro? última é falsa. A última é verdadeiro. Aqui, ó, é verdadeiro, falso. Verdadeiro é a E a certa. Mas eu coloquei a D e ficou certa. Hã?
Eu coloquei a B. A falsa tá aqui, ó. A primeira. Elas foram criadas pelos padres jesuítas durante... Oi. Calma, gente. Nessa daí é pra gente. Deixa. Não entendi. Ô, prof. Deixa. Oi. Você falou que a resposta certa é. Você falou que a resposta certa é a E, né? Sim. Mas tá marcado E a C? dele. E a C? A C é a mesma coisa. Calma que eu vou chegar lá. Calma. Então. Ó, elas foram criadas pelos padres jesuítas durante o período colonial. Verdadeira. Essa irmandade não garantia abrigo e nem cuidava de crianças abandonadas. É falsa. Como não existiam médicos, eram os próprios jesuítas que cuidavam dos doentes. E aí? Essa é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Verdadeira, exatamente. Então, ó, verdadeira, falsa, verdadeira. Prof, Embaixo. Oi. olha, você falou que é a E que tá certa, né? Calma, gente, eu estou vendo uma por uma. Espera um pouquinho. Tá. Calma, só um pouquinho. Então, deu verdadeira, falsa, verdadeira. Vão vendo aí nas respostas. Verdadeira, até agora é aí, ó. Verdadeira, falsa e verdadeira. E tem a D também, então calma. Embaixo, o objetivo dos integrantes da Casa da Misericórdia era ajudar os pobres, os doentes e os inválidos. Certa? Verdadeira. E a de baixo também é verdadeira. Por quê? Porque faltou a palavra barbeiro. Os profissionais, eles deviam ter colocado aqui barbeiros. Porque os barbeiros também eram profissionais da saúde. Então, a resposta correta era a E. Mas acabou que marcou a D, professora. Certo? Então, assim, o que nós vamos fazer nessa questão? A prof já vai explicar o que eu vou fazer nessa questão. Calma. Entenderam essa aqui agora? Sim. Do C e o E estão iguais. Hã? Porque eles repetiram. Ó, eles colocaram duas respostas iguais aqui, ó. Eles repetiram o que não era para repetir. Ah, tá. Certo? Não era para ter repetido essa, ó. Valia a C ou a E. Só que é só uma correta. Então, eles erraram aqui também, ó. Na hora de pôr as respostas, ó. Essa daqui Mas tá então por igual a que essa a D daqui. que tá correta? E eles colocaram a D que tá correta e não é. Na verdade, ou era a C ou era a E. Certo? Mas eu já vou falar o que nós vamos fazer com essa questão. Calma, já vou falar. A 3. Marque a alternativa que explica qual o principal motivo que levou as mulheres a trabalhar nas fábricas no início do século XX. Elas queriam ser independentes, ó, a busca por emancipação financeira individual é que elas queriam ser independentes, tá certo? Não. Naquela época, gente, não. Elas não queriam isso. Só um pouquinho, gente. Apostila de ciência 3 ou 4? 3. Nada. Certo? Então, a B, apenas para custear suas despesas pessoais, era só para elas pagarem as contas delas? Não. Não, também não era. Ou era para garantir a sua participação no mercado de trabalho? Dizer, eu estou aqui, agora eu vou trabalhar. Era para isso? Não, também. Era para utilizar técnicas e conhecimentos tradicionais a colaborar na questão de cuidados com a saúde da população local? Elas queriam ajudar na saúde? Não. Não, nessa época não. Era ajudar a diminuir a pobreza, seja dos seus pais e seja do seu marido? Sim, até na apostila. Essa tá certa. Sim, essa tá certa, ok. 4. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Por muito tempo, os barbeiros fizeram o papel de profissionais da saúde no Brasil colonial?
Sim, verdadeiro. Sim, verdadeiro. Embaixo, como não havia médicos obstetras, sabe o que era obstetras? Não. É o que faz o parto. São médicos que cuidam das mulheres grávidas, cuidam do nenê dentro da barriga da mãe. Então, como não havia médicos desses aqui no Brasil, de antigamente, os nascimentos eram realizados por parteiras? Verdadeiro. Sim, eram as parteiras, exatamente. Embaixo, as parteiras de antigamente usavam vacinas e antibióticos para curar várias doenças? Falso. Não, Falso. Ele Não tinha isso ainda. Falso, Eles eu não não- tinha ainda. Sim, eles não tinham Não isso existia ainda, vacina. exatamente. Sim, não existia vacina. Embaixo, muitos barbeiros e parteiras eram africanos ou afrodescendentes? Sim, verdadeiro. Sim, verdadeiro. Verdadeiro. Sim, e embaixo, direitos políticos são aqueles que permitem que apenas homens votem? Não. Falso também. Falso. Então, essa aqui está certa. Isso é certo. Vamos para 5. A Organização das Nações Unidas, a ONU, é a instituição responsável pela determinação dos patrimônios considerados mundiais. Durante a Convenção do Patrimônio Mundial, em 1972, ficou definido que os patrimônios municipais e estaduais não podem ser considerados também patrimônios mundiais? Não. Errado, claro que eles podem. Os patrimônios municipais e estaduais, eles podem sim ser considerados também patrimônios mundiais. Entenderam essa? Sim. Tá. Embaixo, obras de arte não compõem o patrimônio mundial, pois caracterizam culturas específicas? Não. Tá errado também, né? Ela compõe, certo? Sim. Ótimo. Na C, não há patrimônio universal, pois cada patrimônio tem importância apenas para o seu povo? Não. Falso. Tá errado. Para todo. Tá errada também. A D, o desenvolvimento do turismo vinculado, quer dizer, junto ao patrimônio histórico e cultural brasileiro, movimentando a economia e auxiliando na valorização da cultura. Não. Errado. Falso. Por que ela tá errada? Porque Porque, gente, não existe só o patrimônio histórico e cultural. não, tem o histórico. Ai, que histórico. Tem o patrimônio. Gente, o turismo, ele leva para patrimônios históricos também, para cultural e para aqueles naturais também, certo? Então tá faltando patrimônio ali. Verdade. Ok. E aí, a humanidade tem um patrimônio em comum. Quando o patrimônio ele é mundial, ele não é comum para todo mundo? Sim. Então essa também está certa. Entenderam essa? Alguém ficou em dúvida? Não, Eu entendi. Só não sei dar um exemplo de patrimônio mundial. O quê? Eu só não sei nenhum exemplo de patrimônio mundial. Mundial? O Jardim Botânico é um patrimônio mundial. As cataratas do Iguaçu é um patrimônio mundial. Entendeu agora, Dani? Daniel? Cadê o Daniel? Tá bom. Entendeu agora? Lembra que a prof passou? Lembra que a prof passou a imagem dos cânions feitos de rocha? Sim. Então, aqueles, tipo a Vila Velha, que são rochas que fazem, que formam figuras como a figura de uma taça, e tudo isso é patrimônio mundial. Ele é histórico, ele é cultural, ele é mundial e ele é natural.
Certo? Entenderam? Sim. Tá. Vamos lá para 6. Sobre o conceito de patrimônio, julgue as afirmativas e marque V quando for verdadeira e F quando for falso. Agora nós estamos falando de patrimônio. A palavra patrimônio vem do latim patrimonium, que significa algo que é passado de pai para filho. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem. Existem apenas 2 tipos de patrimônio, o histórico e o cultural? Não. Tem o natural. Tem o natural, tem o mundial. Exatamente. Embaixo, o patrimônio mundial da humanidade foi criado pela ONU para promover a paz entre as nações do mundo por meio da celebração da diversidade dos povos, da diferença dos povos. Verdadeiro, claro. A ONU queria promover a paz entre todos do mundo. Aí eles fizeram os patrimônios mundial. Ótimo. Embaixo, existem muitos patrimônios naturais e arqueológicos que são abertos para visitação. Sim. Verdadeiro. Então, essa está ok. Alguém ficou com dúvida nessa? Não. Não, ela foi bem fácil até. Ótimo, vamos para 7. Antigamente, os trabalhadores tinham que lutar pelos seus direitos, eles mesmos. Assim, era comum que fizessem greves e passeatas para chamar a atenção dos governantes. Assinale com um X alternativa que explica corretamente o que é a greve. Então, o que é a greve? É um direito que sempre existiu? Não. Não. Demorou muitos anos para eles fazerem greve, certo? Sim. Tá. Quando os trabalhadores tiram um dia de folga para descansar? Não. Errado. É um direito previsto pela Constituição de 1988? Sim. Sim, exatamente. É assim. Embaixo, é apenas bagunça e desorganização? Não. Embaixo, foram as Irmandades Católicas? Não. Não também. Então, a correta aqui está certa. É a C. É assim. Muito bem. Muito bem. Vamos ver a 8. A 8 diz: indique com a letra V as afirmativas verdadeiras e com a letra F as afirmativas falsas. No Brasil, é necessário solicitar uma autorização. Só deixa eu ver se tem alguém tentando entrar. Ah, tem. Pronto, já aceitei. No Brasil, é necessário solicitar uma autorização ao governo para poderem pesquisar em sítios arqueológicos? Verdadeiro. Você não pode. Aqueles, gente, lembrem que a prof falou na sala. Os sítios arqueológicos que já são tombados. Certo? Sim. Eles têm que pedir uma autorização para eles poderem pesquisar. Certo? Embaixo. Alguns... Oi. Eles podem tocar. Como assim? Eles podem, tipo, mexer no negócio quando eles têm autorização. Ó, se eles vão pesquisar, eles precisam de uma autorização. Se o governo autorizar, eles podem sim. Eles podem pegar, eles podem estudar a peça, eles podem restaurar, mas se o governo der a autorização, senão eles não podem mexer. Daí agora, tipo, tem alguns que ficam abertos, né? Pra quem é visitante, daí não pode, né? Não pode. Não, visitante não pode. Proibido, né? Porque É proibido, exatamente. Certo? Embaixo. Alguns sítios arqueológicos são abertos para visitação e é possível ver os fósseis de animais que viveram lá há milhares de anos. Verdadeiro, claro, verdadeiro. O outro, todos os sítios arqueológicos do Brasil são abertos ao público e o visitante pode levar peças arqueológicas para casa ou deixar sua marca pessoal nesses locais. Não. Pode. Falso, claro, imagine que eles vão chegar lá e levar as peças para casa.
Eu ia levar o esqueleto de um dinossauro para minha casa. Eu também. Nossa. Seria legal. Imagina. Eu vou É, trazer um monte de coisa. exatamente. Vai Último. pegar todo o museu. Sim, imagine. Vamos lá. Verdade. O último. Existem no Brasil alguns sítios arqueológicos tombados. Isso quer dizer que é expressamente proibido explorar nesses locais? Verdadeiro. 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 Se eles são tombados, eles não podem explorar mais, a não ser que tenha uma autorização. É. Certo? Sim. Todo mundo ok nessa? Sim. Ótimo. A 9. Marque a alternativa que preenche corretamente a frase a seguir. O Patrimônio Mundial da Humanidade foi criado pela ONU para... Vamos ver. A ONU fez esse patrimônio mundial para obrigar os países a doarem dinheiro? Não. Não, eles não fez isso para obrigar os países desenvolvidos, doarem dinheiro. Não fizeram isso. Eu nem queria que a ONU existisse, hein? Exatamente. Então, essa tá errada. Embaixo, a ONU fez isso para promover a paz entre as nações do mundo por meio da celebração da diversidade dos povos? Sim. Ela queria promover a paz, né, para que todo mundo ficasse unido. A C. Permitir que países ricos levem para seus museus. Gente, tem que fechar o microfone, gente. Permitir que países ricos levem para seus museus toda obra de arte que eles julgarem ser da importância histórica, quer dizer, eu tenho uma moeda que eu guardo, eu vou levar. É assim que funciona? Não. Claro que não. Não, então também está errada. Embaixo, forçar que países sem condições financeiras entreguem seus tesouros históricos para museus importantes? Não. Não? Não pode. Como é que eles vão forçar? Lembra que nós conversamos que alguns países que foram roubados, lá na época dos portugueses, eles querem que os museus devolvam para eles o que é deles? Sim. Lembram que alguns de vocês falaram que não devia devolver? Sim. Então, não é nada forçado. Ninguém força. A ONU não pode forçar. Então, também está errada. Embaixo, existem no Brasil alguns sítios arqueológicos tombados. Isso quer dizer que é expressamente proibido explorar nesses locais. Olha, é verdadeiro, mas não tem nada a ver do que a gente está falando. Não tem nada a ver do que a gente está falando. Exatamente. Então, não tem nada a ver com a ONU essa. Essa, sim, Gabriel, foi uma pegadinha. Certo? Prof, a resposta também estava no livro, né? Exatamente, mas não estava falando da ONU, gente. Não estava falando da ONU. Certo? Então, claro, a gente sabe que existem no Brasil sítios arqueológicos tombados. E que a gente sabe que é proibido explorar. Só que não tem nada a ver com a ONU. Então, na verdade, isso aqui foi uma pegadinha muito da mal feita. Certo? Vamos lá na 10. Todo mundo ok aqui? Sim. Tá, vamos lá para a 10. A 10. Sobre a história do patrimônio brasileiro. Marque a alternativa correta. Gente, essa... Posso falar? Essa está errada. A resposta certa é a C. Certo? Porque, não existia patrimônio nacional do Brasil antes da chegada dos portugueses. Gente, existia. Era o pau-brasil. Só que ninguém sabia até então. Certo? Então, até os portugueses virem e falarem que existia o patrimônio histórico, ninguém sabia que tinha.
Certo? Então, na verdade, existia? Claro que existia. Existia o patrimônio, que era o pau-brasil na época. Só que não tinha sido decretado que era um patrimônio. Entenderam isso? Entendi. Prof, Hã? Eu Oi. errei essa. eu até tinha falado do pau-brasil quando eu fiquei em dúvida com a minha mãe. Só que essa, a C, a gente não achou nada disso no livro. A gente até ficou em dúvida depois também. Então, Eu liguei para você entre a A e a C. Sim. Na de história, quando diz dos patrimônios... Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu já acho onde que tá isso, Letícia. Tá bom? Da C. Já acho. Olha lá, a B, que colocaram, os portugueses foram os primeiros a viver em território brasileiro? Não! Quem que eram os primeiros que já estavam aqui? os índios. Exatamente. Então está errada essa questão. Certo? Ó, embaixo, a cultura dos indígenas era considerada patrimônio pelos portugueses nos anos de 1600. Por quê? Porque em 1500, quando eles descobriram o Brasil, eles tratavam os índios como se fossem selvagens. A cultura dos indígenas só foi considerada patrimônio nos anos de 1600. Demorou 100 anos. Certo? Entenderam isso? Sim. Entendi. Porque eu tenho que olhar pela data. Demorou 100 anos para a cultura dos índios ser considerada um patrimônio. Olha só, os índios ainda lutam por isso. Não lutam por isso? Então demorou 100 anos. Daí o que confunde. Poderiam ter colocado que demorou 100 anos para eles fazerem isso. Para a cultura dos indígenas ser considerada um patrimônio. Demorou 100 anos. A D, para os portugueses do Brasil, no Brasil, as igrejas não eram parte do patrimônio da sua comunidade? Não. O que está errado? As igrejas eram. Eram, exatamente. Esse não aqui, ó, que está errado, ó. As igrejas eram parte do patrimônio, tanto que eles trouxeram os padres jesuítas. Lembram disso? Óbvio. Então tá. Então essa resposta aqui tá certa. E aí, povos sem vestígios de construção possuem patrimônio. Quer dizer, não fizeram nada, não tem nada e eles têm patrimônio? Agora que você falou dessa maneira, eu acho que não. Não. Se eles não têm nenhum patrimônio histórico, não também. Né? Povos sem vestígios, quer dizer, ninguém conhece o povo. Vai ter patrimônio? Se você não conhece nada do povo, vai ter patrimônio? Não. Então, a mesma coisa aqui, ó. Não existia patrimônio nacional. Alguém conhecia os índios antes? Acho que não, né? Não. Então, era por isso que eles falavam que não existia patrimônio. Só foi existir depois que os portugueses chegaram. Porque aí eles começaram a explorar o Brasil. Certo? Por quê? Porque ninguém conhecia os índios antes. Ninguém sabia que os índios habitavam aqui. É só por isso. Mas a resposta certa é a C. Ô, prof, Oi. quem tinha colocado a C, o que vocês vão fazer? Vocês vão Então, ajustar a nota? agora é que eu vou falar. Vou voltar aqui. Ok. Então, assim, o que vai acontecer? Eu vou dar certo nas duas questões, para todo mundo. Tá? Na 2 e na 10. Então, todo mundo que errou, eu vou colocar como certo. Só que não vai aparecer assim no Que Mágico. Eu não tenho como mudar a nota de vocês no Que Mágico. Mas agora, no que eu for fechar, aí eu vou colocar
a nota maior. Por exemplo, quem tirou 9 vai ir com 10. Ô, prof. Quem tirou 8 e acertou as duas e errou lá as duas questões, eu vou colocar 10 também, porque eu vou considerar as duas questões certas para todo mundo. Oi, Ju. Ô, prof, na 10 eu coloquei que é C. Ô, prof. Oi. É assim, eu tirei 10, eu não tirei nem 9 nem 8, eu coloquei as erradas, não é errada. Você colocou elas certas. Você colocou lá, vai continuar assim, Maria Fernanda. Eu não vou te descontar nota de ninguém. Tá bom? Tá. Uhum. Certo? Entenderam agora como é que vai ser? Sim. Ótimo, gente. Vocês vão fazer a prova de geografia. Quem já fez, não tá melhor de fazer? Sim, já fiz. Por quê? Porque a prof conseguiu arrumar. A de ciências eu também vou arrumar para ficar bem certinha. Então, a prof agora está podendo revisar e mexer na prova, o que eu não estava conseguindo. Certo? Então, assim, eu mesmo, professora, peço desculpas por isso, porque a prof deveria ter conseguido mexer, mas eu não consegui, agora eu consigo. Tá? Tanto que eu já mexi na de geografia. A de geografia já ficou bem melhor. Quem fez sabe me dizer que já ficou bem melhor. Verdade, eu fiz. Certo? Então, assim, a de ciências hoje à noite Não entendi, Letícia. Fale, que é melhor você falar. O meu, na 10, eu pus outra em vez da C e da B. Eu continuo com 9 ou vai para 10? Vai para 10. Certo? Porque você errou a questão, não errou? Então, vai para 10. Certo? Então, assim, agora a prof está conseguindo mexer. Então, eu troquei algumas questões de geografia e ficou bem melhor. Tá? E eu vou fazer a mesma coisa na de ciências, a mesma coisa na de português e a mesma coisa na de matemática. Certo? Ok. Ó, não tem pegadinha. Isabelle Sayuri, a de geografia, alguma tem pegadinha? Não. Porque eu tirei. Não acho certo isso. Eu achei então eu tirei. Porque a prof mexeu. A prof arrumou a prova. E agora eu vou fazer isso com a de ciências também. Porque eu não gosto disso. Certo? Oi. Na de geografia de hoje, eu acho que eu devo ter tirado uns 7 ou uns 8 ou 6, sei lá, mas não foi muito bom. O que você estava falando do caderno de geografia? Que se eu não me engano, acho que na B e na C, meu pai foi retomar de mim, e daí eu falei que era sim, e ele falou que estava... Qual pergunta? A B e a C da 10, está escrito assim, ó, a fuga das indústrias para o campo fez com que a população diminuísse, e eu coloquei não, porque eu escutei que falou não, mas eu acho que deve ser sim. Ô, Gustavo, Pois é, mas né, a 10 Gustavo? não marcou o X na certa. Pois é, né, Gustavo? Você, na hora que a prof está fazendo a correção, na hora que a prof está fazendo alguma coisa, o que você está escrevendo? Escrevendo lá no YouTube, está prestando atenção em outra coisa e não presta atenção. É a C, Gustavo. Eu falei, A C. tá certa. É porque é de marcar X na certa, não de responder. Exatamente. Então, você não está prestando atenção quando a prof está explicando as coisas. Certo? Agora, podemos passar para o nosso conteúdo? Sim. Agora? Alguém ficou com alguma dúvida na prova de história agora? Não. Tá, então já sabe. Não. A prof vai dar certo para todo mundo, na questão 2 e na questão 10. Certo? Certo? Ok.
O Daniel saiu? O Daniel saiu da reunião. Ele tá com a câmera fechada. Não, ele ainda tá aqui, só que com o microfone e a câmera fechado. Ô, Daniel, cadê você? Fala um oi aí. Cadê o Daniel? Não sei não se ele tá no computador aí. Não, gente, ele não está aparecendo para mim. Ele tá na interação, mas eu acho que ele não tá, tipo, no computador, eu acho. É. Tipo, na frente do Ele computador. não deve ele só estar tá na na aula, né? aula. Tipo, Pois é, ele não está aparecendo para mim. E agora? Ele fugiu da aula. Só um pouquinho que eu estou no meu notebook e agora Aí eu ele vou tá aí. entrar. Aonde? Ô, Daniel. No banheiro. Daniel? Hã? Aí, Aqui? Ah, me diga, ficou com dúvida em alguma coisa da prova agora? Não, agora não. Agora eu já tenho. Tá, então assim, o que a prof quer deixar bem claro? Espera aí só um pouquinho que a prof tá entrando aqui no computador aqui. Mas não é esse, só um pouquinho. Só um pouquinho. Que a prof está entrando aqui pelo computador da escola agora. ok. Aí, ué, cadê a imagem de todo mundo? Eu tô com a imagem ligada. Eu também tenho. É que nem eu disse ontem. É por causa da conexão que tá ruim. Daí parece que tu não tá com a câmera fechada. Tá. O João, o Gabriel, todo mundo com a câmera ligada pra mim. Deixando o RAM mais leve. Pronto, a prof vai sair daqui e vou lá pro outro lado. Peraí. Ok. Tá. Nossa, Pronto. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Ok. Agora eu vim para o outro computador, sair do meu notebook, porque nesse computador não tem como eu acessar o que mágico aqui. Aí eu acesso do meu notebook. Então, assim, lembrando, Daniel, você escutou o que eu falei, que eu vou dar certo nas duas questões para todo mundo? Ok. A gente não pode esquecer que ano que vem não tem mais o acesso. Será somente em Citec. Então, muitas coisas vão ficar diferentes. Porque vão ser as professoras que vão fazer as provas. Certo? Então, fica muito melhor. Porque eu não concordo com isso da gente não ter que fazer a prova. Eu prefiro eu fazer a prova. Porque eu sei o que eu estou trabalhando com vocês. Certo? Então, fica muito mais fácil. Então, como agora a prof conseguiu mexer nas provas, então eu vou mexer em todas as provas para tirar as pegadinhas, para ver a concordância, para ver os erros de português, tudo essas coisas. Certo? Então, vamos lá. Agora, então, nós vamos ter... que legal! Geografia, nós já tivemos geografia. Então, a prof vai ter que mudar agora. Então, agora nós vamos para matemática. Ok. Então, nós vamos pegar a apostila de matemática. Vamos lá. Prof, Oi. a gente vai corrigir alguma tarefa de casa de matemática hoje? Sim, hoje nós vamos, Ju. Ok. Por quê? Tá, eu acho que eu fiz, eu acho. Eu acho que eu fiz, né? Por quê, Ju? Tem uma matemática. Tem uma Tem um ficha Não, de é que só pra matemática. saber mesmo, porque eu acho que eu fiz a tarefa de casa. Tá. Não, hoje nós vamos. Vamos lá. Quais eram as tarefas de matemática? Se eu não me engano, era na página 81, não era? Ou não? Não, essas nós já fizemos. Era ficha de atividade. Ai, eu fiz. Qual era a ficha de atividade? Prof, Também, prof, tô fazendo aqui.
Prof, eu acho que tem uma da apostila. Prof, eu acho que a página 49 e 50 da ficha de atividade. É mesmo. Não sei, tem que ver. A Dia ainda não corrigiu. É, prof. É ficha 49,50. 49,50. Era para ontem. E eu acho que mais uma ficha de atividade é a 45 e a 46. Era uma da atividade avaliativa, se eu não me engano. Não, só 49,50. Mas por que tá falando com nós só que o microfone? Ah, Prof, não dá pra te não tá ouvir te nada. ouvindo. Prof, teu microfone tá aberto, mas não dá pra te ouvir. Eu acho que é o microfone da escola que tá desligado. Ou acabou a pilha de novo. Eu acho que acabou a pilha. Estranho. sempre acaba a pilha. A Prof deixou um recado na tela, porque eu só apertei sem querer pra fixar e daí ficou carregando toda hora, daí eu resetei a página. A Prof escreveu alguma coisa? Ainda não dá pra escutar, prof. Dá pra esperar. Esperem um segundo. Esperem 2 minutos. Vou trocar a pilha. Ok. Tá bom, vamos esperar. Vamos todos ficar quietinhos para que a Prof não volte e coloque aquele aviso de novo no quadro. Quem ficar falando vai ficar sem intervalo. Caramba, o cara. O que, Bruno? Alguém entendeu o que o Bruno falou? Quieto, Gustavo. Ah, então tá bom. Obrigada. Agora foi. Pronto, e agora? Tá saindo. Ah, graças a Deus, porque fui correndo. Peraí. Deixa eu respirar. Pronto, Ô, Prof, vamos lá. tem ar pra todo lado para você poder respirar, Prof. Tá, vamos lá então. No primeiro diz assim, podemos transformar um polígono em outro, usando a simetria. Então já dizia lá, se eu tenho... Deixa eu fazer bem simétrico aqui. Se eu tenho um polígono, eu posso muito bem transformar ele em
um outro polígono. Prof, que página que é? Eu fiz atividade. 49,50 do bloco 4. É, 49,50. Certo? Então, de um triângulo, eu transformo ele num losango, utilizando o mesmo eixo de simetria. Olha lá. Certo? Então, eu utilizo o mesmo eixo de simetria. Olha lá. É só eu fazer ele igual do outro lado. Observe a seguir, a simetria a seguir e complete as frases. Então, eu tenho lá. Vou fazer aqui de duas cores diferentes, tá? Tá. Eu tenho lá. E tenho aqui que aparece em preto o meu eixo de simetria, que está no quadrado ali, certo? E do outro lado, eu tenho a outra parte dele feita exatamente igual. A simetria, eu tenho que fazer exatamente igual. Então, eu tenho que responder... Está mais curto. Espera aí que eu tenho que responder as questões lá embaixo, que diz assim, utilizando simetria, o quadrado, é só um quadrado. Isso, o quadrado se transformou em um Retângulo. retângulo. Muito bem. O quadrado tinha área de... 9 Quanto que era a área do quadrado? quadrados. 9, ó. 3 vezes 3. Área, eu vou calcular a largura e a altura. 3 vezes 3 igual a 9. Então, o quadrado tinha área de 9 centímetros quadrados. E o perímetro? 12. 12 centímetros. E o retângulo agora vai falar do retângulo. E o retângulo tem área de 18. 18, por quê? Porque aqui ele tem 6 e aqui ele tem 3. Então, 3 vezes 6 dá igual a 18 centímetros quadrado. E o perímetro dele tem quanto? 18. Como é que eu calculo o perímetro? É a soma de todos os lados. Exatamente. Então, eu vou pegar 3 mais 3 dos lados, mais 6 e 6 da altura. 6 com 6 dá 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 centímetros. É assim que eu calculo o perímetro. Todos os lados eu tenho que somar. A2, algumas construções apresentam eixo de simetria, outras não. Identifique quais das construções abaixo apresentam eixo de simetria. Quais? Taj Mahal, Jardim Botânico, Curitiba, Brasil. E qual? Jardim Botânico. Ah, sim, tá certo. O Taj Mahal, se eu dividir ele, fizer um eixo de simetria bem no meio, eu consigo ver que tem um eixo de simetria no Taj Mahal. E no Jardim Botânico, também. Agora, como é que eu vou fazer lá no Spot, na Polônia? Vai ficar igualzinho? Não, mas é uma construção bem engraçada. Não. Exatamente, bem torta, na verdade, bem engraçada. Então, ela não vai ficar dividida igualmente.
E como é que eu vou dividir também o edifício em Tel Aviv, lá no Israel? Olha, outro edifício torto. Ele vai ficar igual? Não. Ele é torto, ele não vai ficar igual. Certo? Então, terminamos. Autocorreção. Hoje é dia 19. Agora, vamos pegar a apostila. Vamos lá. Peguem a apostila. Lá na página 83. Eu quero que vocês me digam, aí na página 83, o que é que eu tenho aí nessa capa. O que está desenhado aí nessa capa? Vários tipos de gráficos. Tá, então peraí. Deixa a prof compartilhar aqui a apostila. Prof, eu consegui voltar por causa que essa internet ficou bugada. Prof, eu sei quais. Tá, então olha só. Nós já conversamos, nós já vimos gráficos lá em geografia e até mesmo em matemática. Nós já estudamos, ó, um gráfico de linha, um gráfico de setores, um gráfico de barras. Gente, fechem o microfone. A Letícia. Letícia. Ah, obrigado, Letícia. Então, olha lá, nós já vimos esses gráficos, certo? Nós já estudamos. E aqui em cima tem sempre o título do gráfico. Sempre, ó, em todos eles tem o título. Então, nós vamos analisar gráficos agora. Vamos lá na página 84. O que eu quero que vocês façam antes disso? Eu quero que vocês leiam a página 84. Eu quero que vocês leiam e marquem com a marca-texto o que é o mais importante que vocês acharam. Vamos lá, vou dar 5 minutos. Vamos lá. Pronto. Pronto também. Pronto. Pronto. E aí? Oi.
Oi. Pronto. Pronto? Então vamos lá. Todo mundo marcou o que achou importante? Sim. Então vamos lá. Vamos acompanhar. Gráficos e tabelas. Muitas vezes as pesquisas em jornais, revistas ou na internet estão acompanhadas de gráficos e tabelas que auxiliam na exposição de dados. Vocês marcaram essa parte aqui? Não. Não. Então vamos marcar, porque isso é importante. Imagina. Porque para que próxima serve o só. gráfico? Ó, gráfico e tabelas, ó, auxiliam na exposição dos dados. Isso é bem importante. A gente tem que saber para que serve o gráfico. Pronto. Ótimo. Eu marquei só a próxima. Continuando, as informações apresentadas nesse gráfico aparecem na forma numérica, quer dizer, por números, ou por porcentagens, números naturais e números ordinais. O que são números ordinais? Ordem. E como é que eu falo esses números ordinais? Nessa ordem. Primeiro, quarto, quinto, sexto, Exatamente, colocando na ordem de primeiro, segundo, terceiro, exatamente assim. 25º, do menor para o maior. Então, vamos lá. Os tipos de gráficos variam conforme as informações apresentadas. Neste capítulo, você vai ver como podemos interpretar os dados de diferentes tipos de gráficos. Gráficos de barras e de colunas. É bom marcar aqui também o título. Gráficos desse tipo são compostos de barras ou colunas, que tenham a mesma largura. O comprimento de cada barra varia de acordo com a quantidade ou o valor de determinados dados de pesquisa. Quanto maior a barra ou a coluna, maior o valor ou a quantidade representada. Dessa forma, é possível comparar com mais facilidade as quantidades que compõem dados da pesquisa apresentada. Então, tá aqui, ó. Esse mortes no trânsito brasileiro, olha lá, ele está com números racionais, ó. Números normais que a gente conhece. Olha, esse aqui é um código de barra. Quando ela está deitada, a gente chama de barra, certo? O que vai aumentando? Aqui, ó. Ó, tem barras maiores, tem barras menores, olha lá. Certo? E já aqui nesse outro de maiores arranha-céus do mundo, certo? Já tem, olha lá, nomes. Nomes de arranha-céus, ó. E claro que aqui tem os números racionais normais que a gente conhece. E aqui é um gráfico de coluna. Ó, o que sobe é aqui, ó. Na barra é do ladinho, na coluna é para cima. Certo até aí? Certo. Sim. Tá. Gráficos de linha ou de segmentos. Eu acho mais simples falar linhas, porque na verdade é linha. Mas também é chamado de segmentos. É igual, é a mesma coisa. Ou é linha ou é segmento. É a mesma coisa. Então, marquem lá também o título. Prof, eu uso esse tipo de gráfico para ver como anda o meu crescimento quando eu vou lá na Isso. Também dá para usar o gráfico de linhas, sem problema. Um gráfico de linhas, como diz o nome, é representado por linhas em um eixo ordenado. Ele segue uma ordem. Certo? A intenção é mostrar... Oi. E essas tabelas também são bastante usadas para quando vão contar votos. Sim, exatamente. À tarde, pela manhã, de dia, de noite, em breve, às vezes. Quem que está com o microfone aberto, gente? Obrigada. Nas eleições, eles mostram muito esses gráficos também, para mostrar o crescimento das coisas, certo? Por exemplo, quem que está ganhando lá na eleição? Eles colocam o gráfico de linha.
Então, a intenção é mostrar ao leitor do gráfico a variação de um determinado fenômeno. Se ele cresce, se ele diminui, se ele cresceu mais um pouquinho e cresceu mais, para isso. Assim como o gráfico de linhas, fica mais fácil visualizar o comportamento das informações analisadas, sejam crescentes ou decrescentes. Constante quer dizer se ela continua lá reta ou com variações. Vou dar um exemplo aqui. Vamos lá, vamos ver se eu consigo desenhar. Certo? Ó, eu tenho aqui 1000 pessoas que gostam de, deixa eu ver, de chocolate. Então, tá aqui, 1000 pessoas. Aí eu conheci mais 2.000 pessoas, quer dizer, 1.000 mais 2.000, ele foi para 3.000. Só que algumas pessoas começaram a passar mal e deixaram de comer. Então, perdeu 1.000, ó. Aí, mais algumas pessoas, eu conheci outras pessoas que gostam mais de chocolate. Então, eu fiquei para 4.000. E ali eu fiquei um bom tempo. Em 2019, eu descobri que algumas pessoas pararam de comer chocolate porque fazia mal. E caiu para 1.000 de novo. Entenderam como é que um gráfico de linha funciona? Sim. Ó, esse daqui, ó, quando ela ficou na mesma linha aqui, ela ficou constante. Ela não mudou a quantidade de pessoas. Certo? Entenderam isso? Sim. Sim. Então, o que vocês vão marcar? Aqui, ó. Quem não marcou, marca ali naquele parágrafo. Pronto. Pronto? Sim. Ótimo. Embaixo, pictogramas ou gráficos pictóricos. Então, marca lá o título. Pronto. Pronto? Então, vamos lá. Pictogramas é como se fosse um infográfico. Nós já vimos um infográfico em português. Um pictograma é mais ou menos parecido com isso. Por quê? Porque ele tem imagens também que auxiliam. Então, pictogramas são gráficos que ilustram as informações com desenhos. Os gráficos que vimos até agora podem ser representados com desenhos. E, nesse caso, eles também serão pictogramas, certo? Então, existem os gráficos por desenho. Olha lá, quanto se gasta de água por dia? 50 litros de água por dia é a quantidade de água potável necessária para o bem-estar e a higiene de uma pessoa. Mas muitos países consomem, gastam muito mais água. Então, olha só, 1,1 bilhão de pessoas vivem sem água potável. Olha lá o gráfico, ó, mostrando. Olha lá, pessoas que vivem sem água, ó. Certo? Então, ó, olha os canadenses, eles gastam 600 litros. Gente, só uma coisa, quanto que é pedido de água? Hã? 50 litros. 50 litros, certo? Essa daqui é a média ideal. Então, para você ver, ó, os canadenses usam 600 litros. Não é muito? É, muito. Olha lá, ó. Ele tá Muito. mostrando, ó. Olha lá, ele está mostrando que está cheio. Os norte-americanos usam 350, ó, já não está tão cheio quanto o Canadá, ó. Os japoneses usam 350 litros, ó, usam o mesmo que os norte-americanos. Olha os europeus, já usam 200. Olha os brasileiros, 187. A média ideal, olha aqui, ó, é nesse risco preto. O Brasil está quase lá, ó. É. E olha só os africanos da região, ó, subsaariana. 20 litros é menos do que o ideal. Olha só que judiação dos africanos.
Então, esse gráfico pictórico a gente consegue ver bem, ó, através dos desenhos. Certo? Então, vamos relacionar. Qual é o gráfico? Vamos ver se todo mundo entendeu. Dona Dinda resolveu construir gráficos para verificar como estão as suas vendas de sorvete na semana. Veja o gráfico que ela construiu e os classifique, relacionando a coluna 1 com a coluna 2. Então, tá aqui a coluna 1, ó, tem mais aqui para baixo, e tá aqui a coluna 2. Vamos ver, qual que é o gráfico de linha? Primeiro, o A. O de linha. O de linha. É o B. É o B, ó. O B é o de linha, então vamos marcar o B. Isso. Qual que é o gráfico de setores? O D. Então lá, ó. É o D. O D Isso. é o gráfico de setores. Tá lá. De coluna. Qual que é o gráfico de colunas? O A. Muito bem. E qual que é o gráfico pictórico? C. Esse, ó, que mostra desenhos. Olha lá, acertamos, tudinho. Olha lá que legal. Muito bem. Gráfico de setores. Marquem lá, por favor, o título. O gráfico de setores é usado quando queremos considerar o total para organizar os dados em porcentagem, de forma a agrupá-los em fatias, como se fosse uma pizza. Então, aqui eu estou pesquisando quantas pessoas preferem pizzas e quantas preferem cachorro-quente. Esse gráfico de setores, eu uso a porcentagem. Então, 20% de pessoas preferem cachorro-quente. 15% de pessoas preferem pizza. Certo até aí? Sim. Certo. Tá. Então, vamos lá. Vamos fazer os exercícios. Vamos retomar o gráfico de linhas visto antes. Então, tá aqui o gráfico de linhas, ó. Taxa de desmatamento da Amazônia em quilômetros quadrados. Então, quer dizer, percorrido, ó. É como se fosse uma estrada, quilômetros, tá? Então, eles desmataram. Então, vamos olhar lá. Quantos quilômetros quadrados da Amazônia estavam desmatados em 2017? Então, eu vou lá olhar 2017 e vou ver. Quantos mil? 6.947. Olha lá, ó, já diz, ó, 6.947. Então, eu vou responder 6.947. Não posso esquecer de colocar o KM, porque está perguntando quilômetros, ó. E o quadrado. E o quadrado. Deixa eu ver. Lembrei. Eu ia perguntar para o Daniel, mas eu lembrei. Como é que faz o quadrado? B. Quantos quilômetros quadrados da Amazônia estavam desmatados em 2019? Então, vamos olhar. 9.762. 9.762 quilômetros quadrados. Gente, vocês viram quanto que aumentou? Sim. Muito. Aumentou muito o desmatamento. Se considerarmos apenas os anos de 2015 e de 2016, o que o gráfico apresenta em relação à taxa de desmatamento? O que ele apresenta? 2015, ó, estava aqui. Em 2016, o que aconteceu com a taxa? Subiu muito. Aumentou. Ela aumentou. Então, nós vamos colocar lá o quê? Que apresenta um aumento na área desmatada. É isso que apresenta.
D. Considerando apenas os anos de 2016 e 2017, o que o gráfico apresenta em relação à área de desmatamento? Vamos ver. 2016 está aqui. Olha lá para 2017, o que aconteceu? Diminuiu. Diminuiu. Então, nós vamos colocar o quê? Que apresenta uma diminuição na área desmatada. E qual é a diferença de quilômetros quadrados desmatados entre 2019 e 2015? Vamos ver. De 2019 tem 9.762. Então, nós vamos colocar lá. 9.762. E 2015? Vamos ver. 2015 tinha 6.207. 3.555? Eu vou fazer essa conta utilizando qual sinal? Menos. Menos. Menos quanto mesmo, que eu já esqueci? 6.207. 6.207. Igual. Então, eu vou ter que fazer minha conta. 3.555. Quanto, Gabriel? 3.555. Exatamente, dá 3.555 quilômetros quadrados. Opa. Quadrados. Exatamente. Muito bem. Vamos voltar aqui agora. Tarefa de casa. Página 87, 88 e 89. Certo? Mas, ô, prof, onde você não disse que hoje não teria tarefa? A prova não está sendo hoje? Agora a prova não está sendo hoje? Só faz tarefa de casa quando a prova é no próximo dia, não no dia. Exatamente. Ontem eu passei tarefa de casa ontem? Passou. Não. Mas não era para hoje. Era para entregar hoje. Não era para entregar hoje, é para entregar só dia 23. Só segunda-feira. É só terça-feira. Hã? A próxima prova é só terça-feira. Exatamente. Então, eu hoje passo essa lição de casa, porque ontem vocês não tiveram. Certo? Certo? Sim. É a página 87, 88 e 89, né? Isso. 87, 88 e 89. É só sobre gráficos, então é bem tranquilo fazer. Certo? Já marquem lá, então. Gente, tem um recado para vocês antes de eu sair para dar o intervalo. Depois do intervalo, prestem atenção, todo mundo aqui, para depois não falar, a prof esqueceu. Olha só, Maria Fernanda, Emanuele, Daniel, eu preciso ver vocês. Estão sem imagem? Oi? Pronto? Então, olha só. Olha só. Hoje, lembra que a prof falou que nos dias que vocês tivessem prova, a nossa aula ia acabar mais cedo? Sim. Lembra? Sim. Então, hoje, a prof trocou o horário da professora Camila. A professora Camila vai dar aula já depois do intervalo. Porque a prof falou que ia acabar a aula de vocês 5 horas. Então, depois do intervalo, é a professora Camila. E depois acabou a aula?
Aí eu volto mais um pouquinho só de tempo. Certo? Eu volto só mais os últimos 10 minutinhos eu volto. Ok. Certo? Só para você fazer a agenda. Só para fazer a agenda. Tá bom? Beleza. Entendeu? Hoje é o melhor dia do mundo. Ah, nossa, que legal, né? Então vamos lá. Mas também tem que esperar para casar. Gente, então agora vamos para o intervalo. Depois do intervalo, eu espero vocês para a Prof. Camila entrar. Então, 3h30 todo mundo, hein? Certo? Sim. Até daqui a pouco, então. Até, Prof. Até. Até, tchau. João, manda o link. Eu mandar ou você mandar? Eu. Não se esqueçam de mim. Eu já mandei. Eu já mandei. Não, é que eu acabei de mandar o meu. Eu já mandei. Eu vou entrar também. Mandei o meu. Calma. Muita coisa pra fazer hoje em dia. Eu vou entrar no do Bruno. Eu vou no do João. É verdade, eu também. Senão o Bruno me expulsa. É. Caramba, que cheat. Próxima vez também não fala que eu falo muito, né? Eu sempre escuto a palavra certa, só quero que você sempre. Eu só quero que você repita. Então. Tô indo aí, tô chegando, João. Pronto, tô vindo. Também cheguei. Nossa, tá aí.
Oi, Camila. Tudo bem? Tudo. Obrigado por você ter mudado o horário. Imagina. É que nós temos um combinado que no dia das provas nós vamos acabar a aula antes para eles poderem estudar. Ah, então tá. Então hoje eles vão ter a minha e daí vai terminar daí já? Você termina aí 10 para as 5, né? Não, com eles agora eu vou até 4h10. Ah, você vai até 4h10? Eu acho que sim, porque 4h10 eu tenho a turma da Carol. Não, você tem a turma da Carol 4h50, não é? Não, 4h50 era sua. Ah, então você vai até as 4h10 e daí eu vou até as 5 com eles. Então, acho que é isso. Peraí, Carol, espera aí, Tati, deixa eu ver, mas acho que é isso sim, ó. Era porque eu tinha a turma da Carol, eu tenho a turma da Carol às 16h10 até 16h50. E aí a tua era às 16h50, né? Ah, então tá. Não, então daí você... Nossa, eu tô gravando ainda, esqueci de tirar, cara.